Alô? Alô? Vamos começar pelo princípio, Cláudio. Quer dizer, você fica sempre à vontade aí para você, trouxe fita suficiente, a gente tem o tempo aqui que você achar necessário. Quer dizer, surge. Eu fiquei impressionadíssimo com o tamanho da figura de Alex Novelino, eu não podia imaginar que fosse um personagem por do tamanho que é. Tá? E a memória que o Alex Novelino deixa junto aos seus empregados também é um negócio que assusta por ainda hoje, né? E muita gente, sem que eu provoque, eles comparam com Bonifácio, e Bonifácio inevitavelmente sai sempre perdendo nessa comparação. Então aí você vê o tamanho do coisa, e aí ele surge essa morte dele. Era uma empresa ainda pessoal, ela não, como a salineira continua de certa forma ainda enorme como é hoje sendo pessoal. E a gente tem esse período que ela aí me fala, que você acabou de me falar agora, de Julinho, enfim, com outros afazeres, foi também atrapalhado. Quer dizer, como é que surge o interesse de vocês em comprar a empresa de transporte? Vocês tinham alguma experiência? Não tinha, porque papai tinha uma empresa de transporte de carga seca. O carga seca o que é? É, caminhão de carroceria que fazia carga de Niterói para Cabo Frio, Cabo Frio, Rio. Então já existia. E nessa época eu tomava conta disso. Era garoto ainda, rapaz, né? Eu deixei de estudar, terminei até o científico e não tinha vocação para saber o que eu queria ser. Eu queria trabalhar para me casar. Entendeu? Então entrei com esse negócio com ele. Então a gente tinha naquela época a empresa rodoviária de transporte. Era o nome da empresa? É, empresa rodoviária de transporte. E fazia essa linha Cabo Frio, Rio, Rio, Cabo Frio. A sede da empresa onde era, Cláudio? Era aqui na rua Major Belegá, de onde é o Valentim Santos. Tá. Era ali que era a sede. E nessa época, quando a gente estava explorando esse serviço, deu-se essa triste, esse episódio triste na vida de Alex, que ele caiu doente. E ele era muito amigo de papai, apesar que eu não sei se eles eram de políticas contrárias. Mas papai nunca foi assim, papai gostava do homem, do amigo, do batalhador, porque papai também tinha esse feitio. Então não existia negócio de você o DN, você o PSD, não tinha esse negócio. Entre eles eram amigos e trabalhavam para melhorar Cabo Frio, tudo que era para melhorar eles entravam. Tanto ele, papai também entrava. E então foi quando houve esse problema. Seu pai nesse momento, ele ocupava um cargo político? Não, papai tinha sido vereador já, né? E cogitavam o nome dele para prefeito. Sabe? Porque papai não era político, papai sempre foi um homem empreendedor. E na cidade naquela época não tinha um nome assim para vencer a política naquele ano. Papai era do PSD, papai era do Toparani, Deodoro, essa turma toda, né? Então eles pediram a papai para ceder o nome dele para o PSD ganhar a campanha naquela época. Para prefeito? Para prefeito. E ele disse, olha, eu cedo, mas não quero saber de política na prefeitura. Eu vou administrar a prefeitura. Se servir, eu dou meu nome, vocês podem dar meu nome. Aí eles usaram o nome do papai foi a eleição aí, não fez comício, não fez nada, né? Não visitou a gente está em que ano nesse momento? Isso em 44, 45, por aí, né? Aí ele foi para uma eleição aí e ganhou, né? Ganhou disparado do DN. E nessa fase foi que... Aí tem outras fases também no Guarda de Luz, a cidade, o papai se meteu também, né? Já não tinha luz, Cabo Frio, o povo queria luz, esse negócio todo, aí o papai se meteu, comprou a usina antiga, botou motor novo. Ele compra de Mansur, né? Não, comprou de Paz Abreu. De Paz Abreu. Essa é outra história. Mas nessa época houve esse problema com Alex e Julinho, não podendo tocar a salineira, ofereceu ela ao papai. E papai, naquela época, ele não estava podendo
assumir compromisso, porque ele já tinha assumido o compromisso, ele tinha comprado a Fazenda Assunção. Tá. Né? Então não podia. Mas também não podia deixar Julinho e Dona Olívia, que eram amigos e tal, ele gostava muito de Alex, deixar numa situação. Né? Além desse aspecto emocional, Cláudio, a salineira ofereceria perspectivas de vir a ser um bom negócio? Não, isso eu oferecia mais com promessas de governador e de asfaltar essa estrada. Tá. Entendeu? Tá. A estrada que você fala é a estrada Araruama, Araruama Rio Cabo Frio e Bonito. Niterói. Tá. Via Rio Bonito. Rio Bonito. Aí foi quando Amaral Peixoto fez aquela... Mas nessa época ainda era barro, né? Era barro puro. Tá. A salineira sofreu o diabo, saía daqui de manhã, não sabia se chegava. Certo. Era uma viagem sempre de aventura. De aventura, entendeu? Então ele ficou com a salineira, né? Ficou com a salineira, acertaram lá o jeito de pagar. E eu me jogou mais isso nas costas também, né? O executivo passou a ser você. Porque ele era baixo, o negócio mexia com sal, não tinha tempo de ver esse negócio, Tá. entendeu? Então eu, como sempre mexia com essa parte mecânica, minha parte de carro, parte de caminhão, isso tudo, eu sempre fui nesse ramo de transporte, né? De terraplanagem. Era assim, né? Exato. Então eu fiquei tomando conta desse negócio, que era ali onde está fazendo o shopping agora Itajuru ali, Tá. no fundo do Bradesco, né? Tá. Ali era a salineira. Já tinha então, nesse período, saído lá do posto, da praça? Ali era quando tinha 4 carrinhos só, guardava ali naquele posto. Mas no período de vocês ainda também permanece ali? Aí o posto era do seu Carvalho, José Carvalho. Tá. Mais tarde foi que nós compramos o postinho. E depois negociamos com a ESCOM. Esse mais tarde quando, mais ou menos? Durante esses anos que a gente... O período de vocês começa em 48? Começa um ano depois da morte de Alex, Tá. 48. Tá. Né? Então, nós entre 48 e 55, nós procuramos melhorar isso tudo, né? Compramos carros novos, e a linha foi crescendo, mas o governo não dava condição nenhuma para a gente, né? Quando você fala que o governo não dava, era a questão da estrada. A estrada, Tá. a gente pedia, e os amigos pediam, o doutor Parente, que era deputado, pedia, mas não saía. O período é um período de Amaral Peixoto? Amaral Peixoto. Tá. Foi quando, isso antes de a gente vender, quer dizer, 6 meses depois, nós saímos do negócio, a Amaral Peixoto aí resolveu. Vocês saem do negócio em que ano? Nós saímos em 55 ou 56, né? Tá. Na realidade, o período então de administração de vocês é 7, 8 anos. 7, 8 anos, dentro desse. Entre o que vocês pegam em termos de mão de obra e de material rodante, o que vocês deixam? Vocês conseguem desenvolver a empresa ou a empresa fica mais ou menos do mesmo tamanho? Desenvolvemos muito. Em que sentido, Cláudio? Quer dizer, houve novas linhas? Pô, você teria lembrança dessas linhas? Novos horários. Da ampliação de horário. A salineira saía daqui 7 horas da manhã e saía de Niterói, vamos dizer, já a linha constituída, né? De Niterói. Saía daqui um às 7, saía um de lá outro às 7. Tá. Saía um daqui às 2 horas, saía um de lá às 2 horas. Tá. Isso no meu tempo, né? Porque Isso é ampliação, no tempo de vocês. porque no tempo de Alex, ele fazia essa linha interna, Ferral do Cabo, Nação do Fuso e tal. E quando ele conseguiu, que a linha dele, havia uma política aqui do Estado, né? Isso. E a gente só ia até Araruama. A salineira só ia até Araruama. De Araruama para lá. E que se fala muito nas entrevistas que eu fiz é que Amaral Peixoto jogava pesado contra o Alex, não deixava ele andar. Não, porque a Alex era política contrária, era o DN, né? Então ele não dava para deixar. Entendeu? Então de Araruama para lá, eles botaram uma empresa que era a empresa do Estado, né, que fazia empresa de ônibus. Então o passageiro ia daqui a Araruama, saltava, pegava o ônibus lá, às vezes não tinha nem passagem, o pessoal em pé de Araruama para lá, era um sacrifício danado, né? E Alex lutando para levar o negócio, lutando para levar a linha até Niterói. E quando ele consegue, logo depois ele morre. Ele falece. Ele não conseguiu, aquela luta toda dele, ele não conseguiu que
que viesse à tona aquele serviço todo dele que ele estava fazendo. Tá. Você me deu um exemplo da expansão dos horários da linha Cabo Frio-Niterói. Você poderia me falar um pouco do que a gente vem chamando de linhas internas, que na realidade são Arraial do Cabo, Búzios. Também, pelo que eu entendi, eu encontrei um amigo meu que lembra que em 51, portanto no período de vocês, ele era garoto e ia estudar em Macaé, no ônibus da Salineira. Sim. Essa coisa dessa linha para Macaé não é muito clara, não? Então, por exemplo, na época de Alex, existia o carro 2, a numeração dele, era um internacional, já tipo antigo, sabe? De 20 passageiros. Certo. Isso fazia a linha Cabo Frio e Perinas. Tá. Fazia uma linhazinha Cabo Frio e Perinas. Depois ele conseguiu o carro 404, que era um Chevrolet 41, né, de 25 passageiros, fazia a linha Armação dos Búzios e Cabo Frio. E se fala também de eu tenho uma foto de uma caminhonete com a placa Armação de Búzios, você lembra disso? É a mesma coisa, deve ser essa internacional que fazia Perinas. Às vezes eu botava lá, às vezes quebrava esse carro 4 aqui, ganhava um pouquinho para fazer o horário, para não deixar o passageiro na mão, né? Devia ser mais os carros que faziam esses horários, eram esses. Então o carro 4 fazia a linha de Armação de Búzios, até a noitava lá, o motorista mandava na armação. Trazia o pessoal para Cabo Frio, fazer compra, então voltava à tarde. Era a linha de Búzios que a gente tinha naquela época. Depois ele adquiriu o carro 6, é um outro Chevrolet 41, de 25 passageiros, fazia a linha Arraial do Cabo. Ele fazia um horário de manhã e voltava na hora de pegar o ônibus que saía daqui 2 horas, fazendo conexão com o ônibus que ia para Niterói. Mas isso depois da linha de Niterói já em movimento, mas antes era só Cabo Frio e Arraial. Entendeu? Depois ele adquiriu o carro 8, que também fazia a linha de Arraial também. O Arraial depois se tornou um bairro muito populoso. Em função da álcool. Em função da álcool, aí já tinha que ter dois carros para lá e para cá e para fazer nesse horário. Estamos ainda no período de Alex. Tinha o carro 12, também, que era um Chevrolet de 20 passageiros, fazia a linha Cabo Frio e Macaé. Um motorista pequenino, até chamava ele de pequenino. Ele não era músico? Pequenino? Era músico. Conheço de nome. Ele era o chefe da banda, era motorista. Olha só. Depois vem um cara de Maestro pequenino, né? Até por aí foi a fase de Alex. Quando nós compramos a Salineira, tinha esses carros aqui que ele já estava em movimento, né? Vamos dizer assim, a Salineira se constituía desses carros. Depois, quando nós entramos, nós botamos mais um ônibus, o carro 16, que era um Ford, que fazia a linha Cabo Frio e Boqueirão. Cabo Frio e Boqueirão. Boqueirão, São Pedro. Aqui também era no tempo dele ainda. O Cabo Frio e Boqueirão era a linha dele ainda. Esse carro era um carro por dia? Era um carro por dia. Fazia diversos horários, né? Ele vinha, ficava aqui, ia lá, levava uma meia hora lá e tal, aí voltava, ficava aqui mais uma hora, saía de novo, entendeu? Depois ele foi uma festa lá em Cabo Frio, quando ele conseguiu comprar 2 carros, o carro 18 e o carro 20. Foi para começar a linha de Niterói. Era um carro mais novo? Era um carro mais novo, era Chevrolet 42, né? Na época mais ou menos foi. Para Niterói 46, né? 4 anos atrás já era bem mais novo. Era bem mais novo, né? 25 passageiros comprado na Mestre Blager, na América. Antigamente era Mestre Blager, né? Então ele comprou o carro vem de Mestre e Blager? Mestre Blager. Blager é um sócio que eles tinham. Então ele começou aí a linha de Niterói. Saía daqui 6 horas da manhã e eu voltava de lá às 16 horas.
Tá. O carro saía às 8 e voltava às 17, uma hora depois. Nós entramos aí, né? Nessa fase nós entramos, aí nós já compramos o carro 22, que era o Chevrolet 46, compramos o carro 24, que era o Internacional KB7. Mantendo a frota antiga e ampliando. Ampliando. Tá. Já, esses carros já na linha de Niterói, né? Tá. Tudo para fazer horário de Niterói. Portanto, esse movimento de Niterói está aumentando muito, né? Consideravelmente. E a estrada ainda continua horrorosa. Mesma coisa. Aí compramos o carro 22, o carro 24, o carro 26, carro internacional moderno, né? Esse carro novo, quando saiu internacional. Compramos o carro 28, que é o Chevrolet 48. Depois compramos o carro 30, o carro 32. Esses todos que você está me listando ainda são para a linha... Niterói. Tudo na linha Niterói. Ali em Niterói, então, no período de administração de vocês, cresce muitíssimo. Tá. Cresceu muito. Mostrando que tinha um potencial de público muito grande. E nesse momento começa a vir gente de Niterói que não vinha para Cabo Frio. Você pode dizer que também a salineira no período de vocês ajuda um turismo incipiente nesse momento? Ajuda, porque o turismo vem dessa época, mais ou menos. Interessante isso. Vem dessa época. Interessante. Começou a vir muita gente para Cabo Frio nessa época. Porque começou a ter a linha, né? Sem dúvida. Depois começou a ter os horários, os carros, né? As pessoas também conhecem Cabo Frio e vão começar a falar das belezas. Né? Das praias e tal. A gente tinha uma agência ali na Rua São Pedro. Ali. Era o mesmo lugar de São Pedro onde era a do Alex? Não, Alex não era em São Pedro, não? Não tinha ali, não. Onde era dele? Ele parava sempre no Jardim São João. Tá. Nas paradas. Você até que tomou ônibus Cabo Frio, né? Jardim São João. Tá. Quando cheguei para saber onde era, o carro estava lá. Tá. E depois é que nós alugamos uma casa na Rua São Pedro e botamos a agência ali na Rua São Pedro. Então aí depois vem o carro 38, vem o carro 36, o carro 38. Botamos aí o primeiro Mercedes-Benz a óleo, que tudo era gasolina, a diesel, né? Começou a sair os Mercedes novos daí, nós compramos o primeiro. Todos esses carros são importados, Cláudio? Era tudo importado, na época. Tá. Tudo era importado. Esses Mercedes que você está falando agora, que começam a sair os Mercedes, eram aqueles Mercedes que inundavam a rua do Rio de Janeiro sob formato meio de lotação? Com aquela grade na frente, com o estrelão no meio da grade? Aquele nariz na frente, Tá. Não era aqueles caras chatos, não. Tá. Era Aquele bicudo, né? Narigudo, né? aquele tipo, não era aquele tipo. Fazia Perinas com ônibus, fazia Búzios com ônibus, fazia Arraial com 3, fazia Boqueirão com 1, fazia Macaé com 1, Niterói na primeira fase com 3, na segunda com 4, na segunda com mais 3. 3, 4, 7, 3, 10, estamos 10 ônibus na linha de Niterói. Dá um salto, né? E internamente também, Continua mas aumenta o horário. 17 ônibus, está chegando aí, essa mineira tinha 17 ônibus. Isso você pode dizer que em 1955. Quando nós deixamos ela tinha 17 ônibus. Tá. E com uma frota mais renovada. Mais renovada. Tá. Estações da estrada, barro e tal, não melhorou nada por aí, tá tudo. Foi depois que a gente sofria demais na estrada, entendeu? O carro quebrava na estrada, a gente trocava motor na estrada, saía daqui. Eu tinha uma equipe boa de oficina, né, cara? A equipe que fica, vocês aproveitam alguma coisa ou ela é substituída? Não, o meu pessoal de oficina trabalhou comigo há muito tempo, sabe? Tá. Ficaram. Porque você tinha o pessoal da oficina na área do caminhão, né? Aí você não entra... Não, aí não. Aí era completamente a parte, entendeu? A parte da... Depois o caminhão ficou uma coisa... mas quando nós assumimos a salineira, que vimos que a salineira era uma coisa trabalhosa, né, nós nos desfizemos da carga seca. Né, para poder centrar esforços na salineira. Vendemos caminhões da carga seca e ficamos só na salineira. Nesse período. Mas era uma luta de leão. A gente saía daqui, botava motor em cima da caminhonete e ia trocar motor na Serra de Mato Grosso. Né?
Seu Cláudio, bateu biela. Passageiro esperando do lado. Passageiro esperava ou pegava pegava uma caminhão, carona. ou pegava carona, entendeu? Quando a gente podia mandar um ônibus, a gente mandava, né? Às vezes não tinha ônibus na hora. Quando chegava a época de carnaval era um sufoco. A gente tinha um movimento danado, todo mundo queria vir para Cabo Frio, né? Situa mais ou menos esse período para mim, assim que você pode dizer que começou a ficar um sufoco no período de carnaval. Foi em época de 55, 54. É mais para perto da saída de vocês. Já começa um movimento. Um grande movimento. A gente colocava carro extraordinário, o ônibus chegava, voltava vazio para apanhar o pessoal. Onde era o ponto final aqui? Era ali na Praça Porto Rocha, em frente ao posto. No mesmo lugar onde era? Era a antiga praça, né? Tinha jardim ali ele parava ali. A nossa oficina era aqui e ele ia para lá. Você já começa a ter uma frota que parte dela é abastecida de gasolina e outra parte diesel? Isso não te dava problema, não? Não dava porque eu tinha no posto gasolina e óleo diesel. Eu tinha ali no postinho, né? E vamos dizer assim, você pode dizer que a frota em geral da cidade também era dividida desse jeito? Começaram a surgir os diesel, porque nessa época também o papai conseguiu a representação na Mercedes-Benz, entendeu? Onde era a representação de vocês? Era ali no mesmo lugar, ali onde era a antiga salineira. Nós tínhamos um salão ali, e a gente fazia a exposição. Aqui na Major Belegar? Major Belegar. A gente estava fazendo shopping em Itajuru, tudo era salineira. Uma parte era oficina, mas com fachada de loja, Mercedes. E o outro lado era a parte o salão de venda da Mercedes, né? Mas naquela época a Mercedes trabalhava com sistema de cotas. Então cada revendedor tinha que tirar tantos carros por mês. E nós, no princípio, conseguimos colocar os caminhões aqui. Até o mercado ficar mais ou menos saturado. Ficar saturado, né? Porque Cabo Frio, o poder de aquisição é muito pequeno, né? Ainda hoje. Eu me lembro bem até que, no fim, sobrou um caminhão. Nós aí cortamos com a Mercedes, desistiam, porque não tinha condição, né? De cumprir, né? De cumprir. Nós entregamos a representação, mas com um caminhão sobrando. E a gente não tinha o que fazer com esse caminhão, sabe? Então, um belo dia, Antônio Castro tinha um caminhãozinho que ele fazia frete, naquela época. E o papai gostava muito dele, era muito amigo da gente, né? Aí um dia ele chegou lá e estava olhando o caminhão, aí disse assim para mim: Cláudio, você não me vende esse caminhão, não? Eu digo: vem, Antônio, está aí para vender, pô. Né? Aí ele disse: mas eu não tenho que pegar um dinheiro no banco aí para vender esse caminhão, mas eu tenho velho, comprar um caminhão novo, não sei o quê. Aí o papai ia chegando. O papai ia chegando, disse assim: ô Castro, como é que é e tal, não sei o quê. Sério, você está querendo ver se compra um caminhão aqui? Mas o Cláudio está me pedindo aí tanto de entrada, não sei o quê. Eu disse: que entrada nada, você vai levar esse caminhão, você vai pagar como puder. O último saiu assim. E foi também o início da vida de Antônio Castro. O Antônio Castro pegou um caminhão novinho, Mercedes-Benz, pagando como pudesse. Imagine hoje isso. Você paga como puder. Ele pagou o caminhão direitinho, mas como ele pôde. Entendeu? Esse período, Cláudio, você tinha no início da conversa falado que o seu pai é eleito por prefeito de Cabo Frio em mais ou menos 1944, é isso? Eu não estou muito bem certo, mas sim, acredito que seja. Mas vamos ver, aí depois eu confiro nas datas que eu tenho de prefeitos. Ele encerra o exercício dele como prefeito 49, 50, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos isso. E aí tem um período que a gente está calculando aqui, pode ser que não seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, de uns 5 anos que o seu pai está fora da prefeitura. Nesse momento fora da prefeitura, ele tentou algum outro cargo político? Não. Ele exerce esse período e cai fora. Como eu disse, a única participação, vamos dizer assim, de topo dele foi essa aí.
Tá. E ele recebeu a pedido de amigos. Tá, e voltou para a vida dele. Voltou para a vida particular. Né? Tá. Não quis saber de nada. Tá. Foi um prefeito muito bom, dizem aí. O nome dele também, ficou, né? né? O nome dele ficou. Aí, começou a calçar Campo Frio, não tinha nada. Fica barra, rua, areia, aí que deu início a coisa. Onde é esses primeiros calçamentos? Essa rua da praia? A rua Jonas Garcia. Tá. Né? E a praça ali que ele começou a calçar a praça. Tá. Praça Peatonal. Tá. Paralelepípedo? Paralelepípedo. Tá. Mas aí quando chegou em 1955, eu já, de tanto lutar na salineira, eu cheguei a ter 2 pneumonias. Como negócio? Como é que estava em 55? Olha, Como negócio? não estava muito ruim não, tá vendo? A salineira, ela levou uma época um pouco, vamos dizer assim, um pouco, não digo indignificada, por motivo de política. Política interna do município? No município, porque o papai facilitava tudo a todo mundo. Se não podia viajar, o papai dava passagem. Não podia pagar, dava passagem. Entendeu? Era assim, a salineira... Houve uma certa assim. Mistura entre a administração pública e privada que prejudicou... Pode até ter favorecido a política, mas a empresa não, né? Não, era assim e tal. Estudantes, professores... Preciso de 3 passagens, não tem dinheiro. Aí vinha um chefe político daquele que era assim... Ainda 3 passagens por fulano é o Rio que está precisando. Aí o papai dava uma certa facilidade. Mas no fim do mês isso pesa, né? Pesa alienado também o desgaste violento de material rodante. Por motivo de estrada, né? A estrada muito ruim. Porque a estrada chovia, não passava a máquina, a conserva era muito precária. Então a gente precisava estar implorando. Quer dizer, na chuva a lameira e no sol a buraqueira. Não tinha saída, não tinha meio tempo, estava sempre ruim, né? E a salineira ali, ó, cumprindo os horários, em cima. Você era muito exigente na questão do horário, Cláudio? Absoluto. Ele também. Papai chegava, passava de manhã para Quer trabalhar. dizer que seu pai, independente dele estar na prefeitura, ele exercia uma cobrança muito grande na sua administração. Ele passava, sabe como é? Ele morava aqui na Avenida Assunção, aquela casa ali, onde está ali o Kid, né? Era na nossa casa. Ele saía, passava aqui pela rua Melhor Belegar, passava na garagem, aí via-se o ônibus das 7 horas, já estava no ponto. Já estava lá. Às vezes o ônibus chegava de noite. Não estava bronca comigo. A gente tinha que trabalhar a noite toda. Para botar ele. Botar o ônibus em condições, botar ficha de mola, quebrava muita mola. Lá no dia seguinte. O pneu também devia ser muito grande, né? Era violento, né? Mas o que quebrava muito era a mola. Mola do motor. E o motor por quê? Por causa do excesso que fazia, né? Muita ladeira, muito morro, de barro, vamos dizer assim, o ônibus ia para subir aqui, o ônibus chegava a tinir, o motor chegava a gritar. Passava o giro. Para poder subir. Esforço, né? Porque a gente não tinha assim, uma máquina. E máquinas sempre mais usadas, né? E com pouca HP, vamos dizer assim. Aí você botava num ônibusinho de 25 quilos. 25 passageiros, um motor de 60 cavalos. É uma brincadeira. É muito. Hoje é uma brincadeira. Para enfrentar um morro do Raiga Cueca, também pesado, hein? Né? Como é que ele chamava? Raiga Cueca. Porque quando chovia precisava peito para subir ali, entendeu? Então muita gente tinha medo, né? É ótimo, Então, Raiga Cueca. Mas aí voltando a falar, você falava da exigência que ele passava lá de ele não encontrava. Ele não encontrava, ele soltava os cachorros. Ele era um homem muito exigente, né? muito cumpridor das obrigações, dos horários, das coisas. Ele era um camarada muito. Até mim, ele não era filho, era um chefe que eu tinha que dar obrigação a ele. Pior aí, né? Então eu tinha dia não tinha regalia do filho, e era mais exigido aí, né? Nessa época eu era casado pouco, né? Você está com que idade, mais ou menos, nessa época? Estava com um jovem? 21 para 22. Garota, então? Casei com 22. Aí eu dizia à minha mulher, olha, eu chegava às vezes 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã em casa, né? Às 7 horas eu tinha que estar lá na oficina para ele me encontrar, para dar bom dia. Então ele dizia, olha, se eu não conseguir acordar, me joga para fora da cama, me empurra, porque eu não vou dar o gostinho a ele, para ele passar e não me achar lá. Eu nunca dei. Não. Nunca dei. Ele
sempre passou, me achou. Passou, me achou. Então, no fim, eu cansei daquilo, né? Tive também umas decepções, né? Dentro da empresa? Dentro da empresa, né? Com alguém, a gente dá o braço, dá a mão, dá o coração, dá Passa tudo, por cima, o jeito né? dá os pés. Certo. A gente pensa que o cara é amigo, tá assim, né? Certo. Você vê o cara por trás, está fazendo besteira, né? Certo. Então, isso foi 7 anos e tal, eu também tive doente, tive duas pneumonias. Nesse período, Nesse período, apanhava chuva na estrada, eu ia com a turma, né? e que acaba Alex entrando numa parecida, né? Exato, é que teve tuberculose. Isso aí. A tuberculose também está nessa luta, né? E eu que... Quer? Não. Saiu. Já saiu. Já uma meia hora, ele disse que ia na Praia de Siqueira. Pô, será que eu posso... Vai com o Paulinho, parece. Tá. Hein, pô, será que eu posso fumar um cigarro? Pode? Tá. Então, deixa eu pegar um cinzeiro, só não sei me indicar onde. É, tem umzinho aqui. Você fica inteiramente à vontade para prosseguir nas suas anotações, hein? É o seguinte, depois a gente... E aí você dá um ordenamento na entrevista com essas anotações que para mim estão sendo Eu ótimas. só tinha que... Eu não tive tempo de... É Tô tudo chegando isso? agora, não tive tempo de perder aqui para tirar Você quer umas que eu, coisas você aqui, quer que eu volte, pô? entendeu? Para poder... Pô, você fica à vontade, porque eu dou uma parada aqui. Eu dou uma parada. Que tipo de acidente, pô? Sabe que... Você chegou, nesse período, você tem recordação de algum acidente grave? Não? Grave de morte, não. Não, não. Procurou muito ruim. Aquela de tombar em ladeira? Tinha uma passagem, o pai do Fabiano ali, Zé Cordeiro, ele era meu motorista. Fabiano do Volkswagen? É, o pai Ele dele, faz o Volkswagen. o pai dele era motorista, até meu compadre, muito bom sujeito. E eu tive uma ocasião que eu ficava em Niterói, lá, porque quando aumentou a quantidade de ônibus, a gente tinha que estar sempre ali no departamento de concessões, entendeu? Tá. Vai de linha. Toriano. É. Então, ele já está sempre lá, não sei o quê, conversando com aquele pessoal, porque tinha muita gente... No período seu ainda é aviação, é a Secretaria de... Ainda é Secretaria de Segurança? Não, era, mas Porque no período de Alex é a Secretaria de Segurança. É. Isso eu fiquei espantado. é subordinado, né? Porque Tá. era Um departamento dentro. departamento de concessões Tá. subordinado à Secretaria de Segurança. Que tipo de... Então, eles aqui tratavam das linhas... Uma certa política que você tinha que fazer lá dentro, era isso? política, uma amizade, Tá. porque... A muita concessão gente, poderia ser cancelada a qualquer se momento. cancelada, podia dar a terceiro, outras concessões para o mesmo lugar. Tá. Entendeu? E isso era preciso impedir. Se ficasse provado que a empresa que estava com a concessão não estivesse servindo a contento, Tipo atraso de horário, atraso, ônibus sujo. velho, ônibus sujo, Tá. ônibus quebrando. Tá. Então ele já tinha o pessoal lá, aqueles próprios empresários de Niterói, De olho. lá dentro, sempre teve vontade de vir até aqui, Tá. entendeu? Mas Tá. não conseguia porque essa mineira sempre servia e tal, o pessoal. Eu estava sempre lá no departamento de concessões, aquela turma. Eles viam, faziam as vistorias, os ônibus eram vistoriados, entendeu? Então a gente viu de surpresa, né? Sem De dúvida. repente Sem tinha a dúvida. aviação Mauá, cara, doutor aqui sofreu aqui o diabo. Perdido do dia para a noite. Perdido do dia para a noite. Então a gente tinha que fazer uma políticazinha, né? E chegou a ser tão importante a ponto de você se mudar para lá. Exato. Porque a 1001, que tinha a linha Niterói-Campos, que era do Cortês, fazia isso, ó, para vir para fazia isso. Certo. Por todos os meios ele queria E botar o ônibus aqui e dentro. pelo que eu sei das entrevistas que eu já fiz, o Cortez era muito bem relacionado nessa Secretaria de Segurança. Ele Era meio mandava dono daquilo ali, era né? dono, muito agrado do pessoal, Certo. entendeu? Ele mandava funcionário passar férias de estações de água. Certo. Ele era muito poderoso, Certo. muito rico. A gente não era, né? A Certo. gente era Um outro tipo de agrado, né? outro tipo de agrado. A gente levava mais na amizade. Certo. Vai fazer amizade. Certo. Fazia aqui em Cabo Frio, levava no Boqueirão para comer filé de conde, né? Botava uma caixa de filé de conde no carro.
A caixa de fruta de cone, que o Boqueirão, você lembra da fruta de cone? Não sabia disso, não. O Boqueirão Sabia era disso, coisa não. louca, né? Não tinha ideia Na disso. época da fruta de cone era no Boqueirão, né? É. E quando ele Esse levava boqueirão ele, que né? você fala é o de São Pedro. Pedro, né? é. Tá. A gente chegava lá com o carro, levava ele, botava as duas caixas de fruta de cone no carro dele, e eles iam embora, satisfeitíssimos, né? Então a gente fazia uma amizade, Certo. entendeu? Tanto que um deles, que depois que se desligou do departamento de concessões, o Luiz Medeiros, que tornou-se muito amigo meu, ele montou uma empresa de seguros e eu passei a fazer os seguros da salideira com ele. Certo. Entendeu? Ele, qualquer coisa, eu ligava para ele, eu não precisava nem me incomodar. Quando teve certo acidente aí, Certo. eu ligava para ele ia para Antônio Pedro, via quem estava machucado, quem não estava, dava assistência e tal. Ele era um 100%. Certo. Tornou-se meu amigo, até hoje faleceu. Uma coisa que eu vi nas entrevistas e em outros documentos é que essa estrada, ela era cruzada várias vezes pela linha do trem. Algum acidente entre trem e... Não. Não, né? Depois que fizeram, eu tinha um cruzamento aqui no Porto do Carro, Certo. ali onde morreu até o meu sogro, né? O pai de Celita morreu ali em cima da linha de trem. Ficou preso? A caminhonete, o carro morreu a máquina, né? Certo, ele não conseguiu Estacionou sair. a caminhonete, ele quis virar, o carro afogou, aí vinha um maquinista treinando numa máquina, fora de horário, né? Treinando. Treinando. Tá. Tá. O maquinista estava treinando Tá. com a máquina. Tá. E de repente saiu de trás do morro e espantou Com ele ali. Ele quis saltar fora da caminhonete. Né? Ele estava sozinho? Estava sozinho, ele quis saltar, mas o cinto dele pegou na maçaneta da caminhonete. Não conseguiu. Ele não conseguiu saltar, ficou do lado de fora da caminhonete. O trem bateu, empurrou a caminhonete pegou num trilho de ferro que tinha uma poste assim do lado, né? Pegou ali, bateu com ele aí, a caminhonete foi e caiu lá na salina, ali, na salina, tranquilamente. Se ele fica dentro da caminhonete, Não estaria não salvo. acontecia nada. E sair para fora, Certo. aí houve acidente, houve bacia quebrada, não sei o que e tal. Perda de sangue. Ele faleceu. Certo. Mas Amaral Peixoto já fizeram esse mesmo traçado que tem até hoje. Quando é que surge a Amaral Peixoto asfaltada? Amaral Peixoto asfaltada, isso... 54? Não, mais para frente. 56? Aí você tinha vendido a Cortez, Ah, vocês passam em 55. passamos 55 Por que vocês passaram? A proposta foi boa? Não, porque 55 o papai não queria saber de ônibus, não dizia assim. O negócio dele era salva. Você achava que era um bom negócio? Eu Continuava achava, a ser? se tivesse uma estrada asfaltada, eu achava, Mas já estava desiludido. cansado das Eu promessas. estava cansado, desiludido. Eu ficava quase 7 anos acima disso ali, né? Que eu ficava ali na batalha. Eu ficava na luta, eu não fazia mais nada. A mina de ouro era Cabo Frio e Niterói? Essa era onde podia ter o grande desenvolvimento da empresa. Essas outras linhas aqui, o rendimento delas também, né? Elas progrediram porque foram ficando esses bairros aí, Arraial, tudo muito populoso, né? Certo. Muita gente aí, a época, a zona, prefeitura era uma coisa impressionante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava num casamento ali no Há 20 anos que eu cheguei aqui, é impressionante a diferença. Como é que chega esse salão, chega esse salão, É chega esse salão. impressionante. É impressionante. A gente que viveu aquele período, naquele 4 ônibusinhos, depois Certo. mais 2, Certo. chegamos a 17. Hoje tem não sei quantos anos, nem sei dizer quantos O anos. pessoal, eles me falaram o número 130. Então, você vê que coisa. Essa proposta da MID1, ele já vinha numa tentativa de compra, ela foi amadurecendo. Como é que acontece sempre isso? o Cortez não conseguindo trazer os ônibus dele até aqui, ele nos fazia certas propostas. Certo. E nunca A partir de que ano mais ou menos ele se Em interessa? 56, por aí, porque em 55 Mas não é 55 que você vende? vendia as linhas internas. Aí eu Ah, comprava. 55 você vende as internas. É. Foi ao contrário, eu estava achando que você ia aprender depois, A então. linha de Niterói estava me demandando muito esforço, muito Tá. trabalho, tudo, Tá. né? Para ter uma equipe boa. Mas estava crescendo muito e eu não estava podendo dar muita assistência às linhas internas aqui, sabe? Então, nessa ocasião, eu tomava conta da Fazenda Assunção, do papai. Certo. E o papai vendeu a Fazenda Assunção. Certo, Então ofereceu a Ailton essas linhas internas. certo. Então a Ailton ficou com as linhas e tal, e ficou com as linhas
cemitério. O ano da venda para 55. 55, e a venda para Salineira? Perdão, a venda para 1001, 56? Porque a Salineira era da empresa rodoviária, né? A rodoviária é aquela antiga empresa que já falei a você, que é de carga seca. Isso é que eu não entendi, então, nesse documento do segundo ofício. Na realidade, não é a Salineira que vende, é a empresa rodoviária. E eu não entendi. Tá. Era da rodoviária. Tá. Então, nessa ocasião, o papai vendeu uns ônibus. Aí o Cravo, os ônibus da Salineira e o Cravo. Tá. E a linha de Niterói nós ficamos com ela. A Salineira e Niterói. Pertencia à empresa rodoviária. Tá. Aí eu tive mais, se não me engano, 55, 56, 57, até 58, se não me engano. Sempre fazendo proposta, ele ligava, falava comigo, não sei o quê, e bota preço. Ele nunca ofereceu X. Tá. Esperava você falar. Bota preço, que eu quero ficar com a empresa, não sei o quê, blá, blá. Mas eu não queria Niterói, eu estava pensando no filé. Aquilo ali era o filé futuro. Saí. Né? Mas a coisa foi piorando, foi um desgaste tão violento. Você associaria, Cláudio, uma coisa que está me passando, pode ser uma bobagem o que eu vou falar, mas está me passando na cabeça agora. Você associaria a compra do Cortês ao imediato asfaltamento da estrada? Olha, como ele era um homem muito influente, pode talvez ser. ele soubesse de alguma coisa. Tá. Trabalhou com informação privilegiada, né? Eu não. Mas é possível. Pelo lugar de relacionamento que ele tinha, Rio, Niterói, São Paulo, ele era muito conhecido, José Evangelista Cortês. Tá. O nome dele sempre nessas entrevistas vira e mexe aparece. Muito bom E sempre com essa associação de um homem poderoso. Sempre. Ninguém fala do nome dele assim, sem associar, não. Mas naquela época eu estava já inclinado a me desfazer, né? Porque eu já também estava cansado, não havia melhor, sempre lutando, gastando, riso, vou tratar de outra coisa, porque não tem mais jeito. Tem uma coisa que não fica muito claro para mim, Cláudio. Não sei se é uma contradição aparente ou é uma contradição. Vocês compram uma empresa, vamos chamar de uma empresa pequena, e por toda a tua exposição até agora, há uma expansão dessa empresa em 7 anos, mais ou menos. Essa expansão representa capital no sentido de compra de ônibus mais novos, quase que 3 vezes a frota inicial, e eu quero crer que essa expansão tenha sido feita através do dinheiro entrado dentro da própria empresa e não um dinheiro que veio de fora para um aporte de capital de fora, mas sim do lucro da empresa. É isso? Estou correto? Então, parte, né? Porque quando ele vendeu a Fazenda Assunção, ele alocou uma parte. Tá. A venda da Fazenda Assunção quando é? Isso foi o quê? Também 55, por aí? Mais ou menos 55, 56. Né? Então uma parte é jogada dentro da Salineira. Uma parte ele colocou na Salineira para dar uma outra vida à empresa. Então agora tá. Ônibus novo, entendeu? Se você quiser, isso aí, quando eu comprei para você, né? Preço? Botou preço? Hein? Você botou preço? Não, eu não botei, chamei ele para conversar. Tá. Ele veio e tal, chegamos aqui, chamei o papai aí, conversando, nós entendemos. Eu não vi, né? Mas a proposta foi uma boa proposta? Razoável, né? Tá, foi uma proposta razoável. O adaptação também boa demais. Imagino. Quer dar uma parada? Quer dar uma olhada no seu material? Eu estava falando, Cláudio, que há uma série de pessoas que trabalharam com você que foram verdadeiros pés de boi, verdadeiros sustentáculos da empresa. Você podia dar uma palavrinha sobre eles? Então, esse aqui já é falecido, né? É Calmo dos Santos, é motorista, José Francisco Cantanilha, Chique, motorista. Búzios, fazia linha Búzios, é isso? Búzios, Joaquim Lagoa, motorista, Pequenino, Maestro Pequenino, fazia linha de Macaé. Sebastião, fazia linha do Arraial, Nilo Gago,
compadre meu também, muito bom motorista. Camisa, sabe? Certo. Vestia camisa. Esse despachante que nós tínhamos aí, grande elemento do Sérgio. Alaí Ferreira. Ah, o Alaí então continua trabalhando com vocês? Continua, mas até o fim. Tá. Alaí Ferreira, Celso Ferreira. Celso, irmão de Alaí, pintor, né? Fazia pintura de ônibus? Pintura de ônibus. Vocês mantêm a mesma pintura do que vocês recebem de Alexis? É aquela laranja, né? Uma faixinha... com a faixa granada. Ah, tangerina, Tangerina, né? tangerina com a faixa granada. Tá. E aquele logotipo meio desenhado assim, né? Ondulado, né? Não, era só uma roda, assim, que o palpitão linha. Uma redonda, assim, ao lado. Nada desse logotipo você tem aí pra mim ter um... Não. Não é nada, não vai ler. Tá. Ferreira, Marque, a viúva Marcal, José Santana, da Baleia. Zé Baleia também é famoso, né? Por que eu conheço o Zé Baleia? Da Baleia, ele era um motorista da... Ninguém vai falar, que ele é mecânico. Motor, limpeza, tudo, ele não deixava